Sejam muito bem-vindos a mais um Sextou com Sobriedade. Eu sou a Letícia Lopes, estarei com vocês aqui, espero que vocês estejam conosco até o final. É isso aí, hein? Entrou, começou a assistir, vai até o fim. Porque quem vai até o fim aprende mais e quem aprende mais conquista mais resultados. Certo, Ale? É mais ou menos assim. Exatamente. Então tá. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Alex Gonçalves e nós estamos aqui numa série Sextou com Sobriedade também muito importante, porque é o quê? É o ano de nosso aniversário de 30 anos do Grupo Gábata. 30 anos, hein? Restaurando vidas e famílias. E hoje nós queremos falar com você que está aí, se sentindo fracassada, achando que a sua vida não tem resultado, achando que você faz e não consegue sair do lugar. E o pior, fica morrendo de medo do que os outros falam, do julgamento dos outros. E eu sei, tá pesado carregar essa mochila aí, né? Se sentindo fracassada e julgada por tudo e todos. E você faz. Só que muitas vezes você não é reconhecida, você não é valorizada, você não é vista com toda a entrega que você faz. Mas será que tudo que você está fazendo está sendo de forma positiva? Quem nunca se sentiu com essa sensação? Eu dou o meu melhor, mas não sou valorizada, não sou vista, e o fracasso começa a se instalar dentro de você cada dia mais. E quando eu digo que ele começa a se instalar, é a sensação. É aquela questão de você não ver resultado. Você se entrega, você busca dar o seu melhor. Só que eu posso dizer algo para você? Você é muito melhor do que o que você entregou até hoje. Você ainda não sabe disso. Mas hoje você vai começar a ver o quanto você é capaz, o quanto você é merecedor, merecedora de viver o extraordinário. E esse fracasso, que você acorda com ele muitas vezes, e ao deitar você leva junto para a cama, pode ser diluído nessa sexta-feira. E você já entrar o final de semana aí, já se sentindo uma pessoa realizada, conseguindo concretizar tantas outras coisas. E nós vamos explicar para vocês um pouquinho o porquê que você tem essa sensação de fracasso diária, de dormir, acordar, sempre com essa sensação. Se não nas duas vezes, ao dormir e ao acordar, em uma delas você acaba sentindo. O que tem potencializado, Alex, as pessoas a sentir essa sensação de fracasso? O que acontece com as pessoas hoje para levar ela a ter essa sensação diária de fracasso? Pô, total. Bom, em primeiro lugar, até o que eu falei no começo, certo? O medo do julgamento, o medo das críticas, né? Ah, eu não tenho um resultado X, eu não tenho um resultado Y, as pessoas estão me criticando, estão me julgando, principalmente se você é familiar de um dependente químico, principalmente se você é familiar de uma pessoa com depressão, ou com ansiedade, ou com TDAH, você mãe, você esposa, você tem essa sensação muito garrada em você. Por quê? Porque você é codependente. Você também é adoecida, porém ainda não tem essa consciência. Mas a gente vai vir aqui e vai trazendo, certo? E o que faz cada vez mais isso, que nem a Lê falou, aumentar, é o quê? São as redes sociais. São o celular na mão, né? Os grupos de WhatsApp, os Instagrams da vida, os TikToks da vida, os Facebooks da vida. Isso daí está cada vez mais potencializando essa sensação nas pessoas. Porque você, como outros, estão se baseando, muitas das vezes, num falso testemunho, numa falsa história. E aí você faz com que você se sinta muito mais fracassada, muito mais inferior do que aquela pessoa que você está vendo ali na rede social. Então, olha o perigo que a gente vive hoje, olha a sociedade como está à deriva em alto mar, e isso vai dar ruim se você não parar, analisar e falar: eu preciso buscar conhecimento sobre mim mesma para que eu possa lidar melhor com a pessoa, com o meu ser, com a minha identidade, com a minha natureza. E aí eu vou começar a depender menos das pessoas, né? No sentido do que elas vão falar, do que elas vão achar, né? E também vou interagir menos até com as redes sociais, porque eu vou começar a selecionar melhor o que eu vejo, né? O que eu me alimento das redes sociais. E outro detalhe, Alex, dentro do que você trouxe, é assim, ó, muitas vezes você sente essa sensação de fracasso porque você olha nas redes sociais e vê uma pessoa que às vezes você até conhece, que está lá postando, que está viajando, que comprou um carro novo.
Às vezes a pessoa comprou o carro novo no nome de um parente ou de alguém e tem ali um boleto desse tamanho, assim, um bloco de boleto desse tamanho, de 60 meses no mínimo, para pagar as parcelas. Só que aí você olha e fala, nossa, fulano tá de carro novo, e eu continuo com aquele carro velho, ou eu continuo andando de ônibus, ou não tenho condições. Por que que a vida do outro prospera e a minha não? O outro, será que ele vai conseguir pagar aquele bloco de boleto? Será que ele não vai pagar uma ou duas e depois tem que devolver o automóvel? Então precisa pensar, a pessoa está viajando, está curtindo. Será que essa pessoa viajou com o próprio dinheiro? Ou alguém está bancando a viagem dela para poder visitar um parente? Ou ir para alguma situação? Ou será que comprou parcelado em 12 vezes uma viagem de um dia, 2 semanas, uma semana que seja? Muitas vezes esse embasamento que você tem na vida de outros através das redes sociais não é a realidade que aquele ser vive. Ele posta ali o que é bonito, o que é lindo, né? As dificuldades poucos vão postar. E aí você se torna um juiz muito violento com você mesmo. Nossa, você se julga, você se culpa, você pega esse fracasso e começa a decretar um estado de perpétua para você. Que você tem que ser uma pessoa sofredora a vida inteira, que você não merece ser feliz, que você não merece ter resultados diferentes. E aí você vai só reforçando essa comunicação e esse pensamento. E quando a pessoa reforça tanto assim o pensamento, Alex, o que que acontece? Esse pensamento, ele cria raiz, hein, meu? E aí ele vira um sentimento e um sentimento profundo. Então, assim, pô, quantos pensamentos a gente tem no dia? São milhares, milhares. E a gente não tem controle sobre isso. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina, né? E hoje, tudo que cai na nossa visão, tudo que cai na nossa audição, é altamente gigante o número de informações. Então, assim, tudo que está caindo na sua frente, será que você está sabendo peneirar para você poder controlar melhor, fazer uma seleção melhor dos pensamentos que você está tendo? Porque assim, pô, se eu tenho ali 2, 3 pensamentos ruins, né? Se eu sinto medo, se eu sinto essa pressão do medo de ser julgado, de ser criticado, do que os outros vão falar, pô, aqueles pensamentos ruins, eles vão ganhar força, eles vão ganhar tamanho dentro de mim. E vai criar raízes fortes e profundas, gerando sentimentos ruins, né? Sentimentos de culpa, sentimentos de medo, sentimentos de depressão, sentimentos de, cara, não realização, sentimento de ser incapaz. E aonde a minha vida vai? Para onde ela vai? E aí o que é pior? Se a pessoa que é codependente, ela acha que se o outro resolver o problema do outro, vai saciar o problema dela, né? Então, ela acaba criando essa ilusão aí. Olha o perigo, gente. Por isso que a gente fala aqui, nós pais, nós mães, nós esposos, esposas, a gente precisa cuidar da codependência. Por quê? Porque é a minha identidade que está arranhada, que está arriscada, que está machucada. Então, assim, por a minha identidade estar dessa maneira, ela não consegue selecionar e ser mais criteriosa nos pensamentos. Com isso, ela fica muito mais frágil perante os sentimentos. E aí é onde a gente vê uma seleção de famílias adoecidas, machucadas e o pior de tudo, se auto-sabotando. Então, gente, a primeira dica importante é: quais são os pensamentos que você está tendo mais constante na sua cabeça? Eles são positivos? Eles são negativos? Ou eles são aqueles medianos, que não vai nem para um lado nem para o outro e muito menos cresce para o lado positivo, né? Então, quais são esses pensamentos? E do que você está se alimentando para que esses pensamentos surjam cada vez mais na sua cabeça? Para você começar a analisar. Lembra? Pensamento gera sentimento. Então, se você está aí se sentindo fracassada, opa, alguma alimentação ruim você continua consumindo. E você não está conseguindo se libertar dessa alimentação. Automaticamente, é a sua mente, é a sua emoção, é o seu corpo que vai sentir todo o impacto. Beleza? Então, é analisar criteriosamente os meus pensamentos, quais eles estão sendo, como eles estão sendo, o que eles estão gerando em mim de sentimento. E aí se perguntar, tá, comecei a identificar,
Mas e agora? Vamos identificar a minha alimentação? Qual tem sido a minha alimentação? Mental, gente. Essa questão da alimentação é o que eu estou alimentando mentalmente. No que eu vejo, no que eu ouço, tá? No que eu falo, porque também é um tipo de alimentação. Quando eu falo, eu também escuto. E aí vem um detalhe, né? Se eu não cuidar com essa alimentação que eu estou colocando dentro de mim, em todas as áreas, tá, gente? Mas principalmente de informação, eu vou ficar muito preocupada com o que o outro vai falar sobre mim, como que o outro vai enxergar, como que o outro vai reagir. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Amanhã, né, Alex? O jornal de hoje, essa preocupação de hoje, essa questão de hoje, boa. que você está em desespero, como vão pensar, o que vão falar, como vão julgar. Ouça isso. Amanhã, o jornal de hoje, que você está tão preocupado, Que é tão importante então, hoje. esse jornal vai se tornar o banheiro do cachorro, amanhã. Já não vai ter sentido mais. Passou. E você está gastando tanta energia com isso. Você está descarregando tanta emoção, tanto sentimento, tanta energia, assim, que você poderia usufruir de forma positiva, você está utilizando de forma negativa. Então, crie uma técnica, tá? Para que o seu pensamento ruim, o seu medo, comece a ter modificação. Tenha clareza do pior que pode acontecer. Essa é a dica 2? Essa é a dica 2. Mas por quê? Que você tem que ter clareza do pior que pode acontecer. Porque aí você vai ter clareza de quem você é e como você vai lidar com tudo isso. E se acontecer, porque pode não acontecer, mas se acontecer, você vai estar já preparado. Tem pessoas que acham assim, eu já sei tudo, eu já tenho todas as informações. E se algo pior um pouquinho acontece, entra num desespero, num pânico e não sabe como reagir, porque não pensou, não utilizou. Mas vocês acabaram de falar que eu tenho que cuidar com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu ouço. Sim, precisa. Só que cada vez que você peneira aquilo que você ouve, que você fala, que você presta atenção e que você deixa chegar até você, você vai conseguindo ter mais clareza da força que você tem. E você não tem mais medo do julgamento. Porque deixa eu te contar uma coisa. A mesma pessoa que julga você, aquela pessoa que você tem tanto medo que te julgue, ela erra também. Ela comete muitos erros. Ela não é perfeita. E aí você fica com medo do que o outro vai falar sobre mim. Sabia que esse outro também tem erros? Também comete erros? Também tem algumas áreas da vida disfuncional? Só que não quer olhar para eles, então é melhor olhar para você e te julgar e te apontar e dizer que você está errado? Se você está percebendo que tem área da sua vida que não está tendo resultados positivos, cabe a você começar a se questionar aonde eu preciso fazer os ajustes. Qual conhecimento que eu preciso ter? Tem uma frase que eu criei ela, tá? Manda. Mas vocês podem utilizar quantas vezes quiser. Não sou melhor do que ninguém, mas fez sentido para mim. A primeira vez que eu falei no natural e eu falei, opa, nunca ouvi alguém falar. Então, eu tomei posse disso, eu criei a frase, né? A sobriedade que você tanto busca está no conhecimento que você ainda não tem. É isso. Uau! Aquilo que você tanto deseja alcançar está no conhecimento que você ainda não adquiriu. Porque a hora que você adquirir o conhecimento certo, a hora que você buscar o conhecimento certo, a sobriedade vai começar a reinar na sua vida. A paz vai começar a ser assim algo constante dentro do seu lar. Mas se você não adquirir conhecimento, não adianta colocar a culpa no filho, no marido, no papagaio, ninguém quer que seja. A responsabilidade é sua, de buscar a sua paz, a sua sobriedade. Então preste atenção nisso, Alex. Muito bom, hein? Gostei dessa, hein, meu? A sua sobriedade? A sobriedade que você ainda não tem está no conhecimento que você ainda não adquiriu. Caraca, hein, meu? E isso é muito profundo, né, cara? Porque a gente está lidando com as famílias e o nível, tá? Coloquem muito amor nas minhas palavras, mas assim, eu já estive onde você está. Então eu posso falar com sinceridade. A maior dificuldade é as famílias terem orgulho e achar que não precisa buscar o conhecimento. Sabe, gente? O orgulho ele se esconde num monte de comportamentos, frases, um monte de comportamentos, sabe? Um monte de olhares. Por exemplo, essa semana a gente estava, as nossas consultoras conversando aí com as famílias, né, para vender o ingresso da travessia, e uma mãe, né, falou toda poderosa. Não, primeiro ela disse que não sabia o que era codependência. Primeiro ela não sabia.
Ela não sabia o que era codependência, ela queria entender o que era codependência. Legal. Aí você começou a explicar. Isso, aí era Legal. eu que estava fazendo esse contato. E aí o que ela falou? E aí eu disse para a mãe, falei, uma pessoa codependente é uma pessoa que deixa de fazer por si, olhar para suas próprias necessidades e passa a viver em função do outro, resolver só o problema do outro, correr atrás do outro. Aí expliquei um pouco mais a fundo do que é a codependência. Deu só uma pincelada. Quando eu terminei, ela falou assim, tá, agora eu sei, eu não sou codependente. Isso aí, esse problema eu não tenho. Eu cuido de mim. Eu em primeiro lugar. Eu faço tudo para mim primeiro. Não tenho problema com isso. Não preciso desse negócio aí da travessia, não, porque tá tudo certo já. Legal. E aí depois, como é que foi? E aí eu perguntei, né? Qual que é a melhor forma da comunicação que você tem usado para evitar que o fulano recaia? E aí ela disse, olha, eu tenho que pisar em ovos ao conversar com ele. Porque senão se torna gatilho para ele. Gente, de verdade, vamos parar para refletir e pensar sobre isso. Eu não sou codependente, mas eu estou dentro da minha casa, dentro do meu lar, e ao me dirigir com o fulano, o adicto ali, o filho, o marido, eu preciso pisar em ovos, porque senão, claro, nós temos que ter sabedoria ao falar, ao se comunicar, mas não pisar em ovos, gente. Você precisa ter postura, posicionamento. E não medo, porque pisar em ovos é pisar morrendo de medo, de quebrar, de dar ruim, da coisa desandar. Puro medo. Puro medo. E é orgulho. Orgulho de admitir, não, eu não sei, beleza, o que é codependência. Agora que eu tô sabendo, eu começo a perceber que realmente eu tenho que pisar em ovos aqui, porque assim, eu tenho medo de falar algo, ele recair, e aí eu não sei lidar com isso. Tudo bem. Não quer assumir? Tá tudo certo. Só que enquanto você não assume aquilo que não tá bom, aquilo que você não tem de bom, pior vai ficando. Porque quando você toma a autorresponsabilidade e assume, não, eu não sou boa nisso. Opa, peraí, eu ouvi que eu não sou boa nisso, mas eu posso me tornar, eu posso treinar, eu posso aprender e eu posso ficar muito boa nisso. Mas cabe a cada um começar a ter esse posicionamento, né, Alex? E quando uma mãe, igual esse caso, tá, tem o que? As ferramentas certas, ela tem uma metodologia para ser seguida, o que acontece? Ela não vai ter esse medo. Ela vai saber se comunicar com muita clareza, com muita objetividade, entendeu? E mostrar como funciona dentro daquele lar o sistema. Simples assim, tá? Mas o que acontece? O orgulho não deixa a pessoa entender que precisa de ajuda, sabe? É muito importante. Por que a gente está 30 anos em sobriedade? Por que a minha família está 30 anos em sobriedade? Porque a gente foi atrás de buscar conhecimento. A gente escolheu a nossa família trabalhar com isso. A sua não precisa escolher trabalhar com isso. Mas a sua pode adquirir o conhecimento e colocar em prática o que já está fazendo sucesso na outra. E foi assim, a gente buscou conhecimento, reuniu um monte de ferramenta, criamos a nossa metodologia e começamos a viver a nossa metodologia. Então, assim, se o que a gente está falando, está sugerindo e tem resultado de 30 anos, por que você não aceita? Por que você está ainda insistindo que não precisa de uma metodologia, que não precisa de uma ferramenta para viver melhor? E detalhe, o dependente químico, ele tem o direito, porque ele é responsável por ele, ele tem o direito de escolher parar ou não parar de usar a substância. E se ele escolher por não parar? Você vai continuar até quando sofrendo? Você também tem o direito, né? E querendo ainda contar a historinha que você está vivendo o que está vivendo por culpa dele. Isso é a pior coisa do mundo. Essa é a demonstração de orgulho mais forte que existe numa mãe e numa esposa. Falar que a minha vida é ruim, que a minha vida é péssima, que eu vou morrer por causa do dependente químico. Isso é puro orgulho, tá bom? E aí traz frustração. Coloque o amor nas minhas palavras. Mas eu vivi isso, então eu sei falar isso para você. Eu posso falar isso para você. Porque eu saí dessa cadeira de vítima e fui para a cadeira de vencedor. Assim como minha mãe, assim como os meus irmãos, assim como o meu irmão dependente químico. A gente se deu a oportunidade de estender a mão e falar, eu aceito ajuda. Beleza? E aí, isso acontece, e aí ao acontecer isso, de você colocar a responsabilidade no outro por você não ser feliz,
a frustração só vai aumentando dentro de você. Te engole. A questão do medo, do desespero só vai aumentar dentro de você. Então você precisa começar a olhar diferente para você. Você precisa começar a cuidar de você de uma forma que às vezes você nunca cuidou. Se acolher como você nunca se acolheu. O que mais, Alex, você tem para falar para eles hoje? Legal, né? A dica 3 é mais ou menos a sequência já do que a gente está falando, certo? É você ter aí a extrema clareza, beleza? De quanto você pode estar sendo egoísta. Uma mãe, uma esposa que senta na cadeira de vítima e fica, não busca levantar, ela é egoísta, tá? Porque automaticamente ela está colocando o quê? Como ela é a maior coitada do mundo, ela é a mulher que mais sofre no mundo, ela tem a dor mais profunda do mundo. Isso é egoísmo. Entendeu? Isso daí demonstra o quanto a identidade está arranhada, machucada, desconfigurada. E quando eu tenho a minha identidade desconfigurada, machucada, é lógico, eu olho para mim e eu não vejo importância em cuidar de mim. Aí eu vejo importância em cuidar do outro. Eu acho que eu não mereço tanto, mas o outro merece. Gente, olha como esse lance da codependência ela é muito profunda. Olha o quanto isso daí é muito mais técnico do que você imagina. Eu sei que tem muitas mães aí que têm uma fé gigante. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso grandioso. Mas você precisa mais do que a fé, você precisa mais do que o amor. Você precisa de técnica, você precisa de ferramenta para saber lidar com o seu próximo. E até mesmo não só com o dependente químico, com os outros membros da família. Porque o dependente químico ele só está demonstrando a sua fragilidade, a sua distorção. E os outros membros da família também veem isso, só que eles não conseguem se posicionar com você, porque eles também estão machucados. Então, lembra que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que família é um conjunto de engrenagens. E todas as engrenagens têm que estar perfeitinha, inteirinha, lisinha, bonitinha, para uma funcionar direitinho com a outra. E o que acontece numa família? Quantas engrenagens não estão machucadas? Quantas engrenagens não estão com folgas? Quantas engrenagens não estão aí arranhadas? Caraca, Letícia. É muito interessante isso. Ah, vamos parar só um pouquinho antes da gente ir para outra dica e falar algo muito importante. Você está aí assistindo e eu vou te fazer uma pergunta. Você já deu o like aí? Você já foi na mãozinha e deu o like? Você já pegou e compartilhou o Sextou com Sobriedade de hoje com uma amiga, com um amigo? Sabe, esse também acaba sendo uma outra dica para você tirar essa sensação de fracasso da sua vida. Olhar e falar, nossa, esse conteúdo que eles estão dando hoje, a minha amiga Maria, poxa, pode ser legal para ela. Você vai lá e compartilha para Maria. Não precisa ser para muitos, não. Pensa numa pessoa que o seu coração vai sentir aí e compartilha. É você transbordando na vida do outro. E muitas pessoas, né? Lembra que eu expliquei agora do egoísmo? Muitas pessoas são tão egoístas e não estão tendo consciência clara disso, que nem compartilha, cara. E nem dá um like. Olha aí, faz sentido o egoísmo? Para e analisa. Vai dormir hoje pensando nisso. Poxa, o que o Alex e a Letícia explicou sobre o egoísmo. Será que eu não estou sendo uma pessoa egoísta? Será que realmente eu estou pegando e olhando e buscando fazer algo diferente na minha vida? Buscando ajudar outras pessoas também? De maneira contribuindo, só que de maneira inteligente. Consciente. Né? Consciente. Então, pare e analisa. Não vale a pena você dar um like? Não vale a pena você compartilhar? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tudo isso que a gente está falando para você ajuda o que? É o YouTube entender que este conteúdo é importante e ele também vai fazer com que mais pessoas assistam. Ele também vai contribuir na vida de outras pessoas. Então dê o primeiro passo hoje e compartilha o Sextou com Sobriedade. Beleza? Eu vou passar agora a bola para você dar a dica, mas antes da dica número 4, assim, qual é a passagem que você pode fazer? É assim, ó, você precisa aprender a lidar com a sua mensagem para que os outros recebam da melhor maneira possível. Qual a mensagem que você está transmitindo sobre você?
sobre a sua identidade, sobre o seu caráter. Você se conhece o suficiente para isso? Porque se você não souber quem é você, se você não tiver clareza, tá? Da sua identidade, da sua essência, como que você vai passar uma mensagem clara, transparente e positiva para o outro? Como que as pessoas interpretam você? Será que você não é orgulhosa demais, orgulhoso demais para ouvir alguém que te ama e que pontua alguma coisa com você para que você se torne um ser humano melhor, mas você acha que essa pessoa está te criticando porque ela não te ama, não gosta de você, não te quer ver bem? Se tem mais de uma pessoa que fala a mesma coisa, que você é grosseiro ou grosseira, que você é arrogante, que você é mandão, que você é autoritário, para e pensa, por que que várias pessoas, mais de uma, falam a mesma coisa? Aonde que eu ajo dessa forma? Porque senão as minhas mensagens para os outros vai chegar de que forma? Se eu não parar para ter essa autoobservação de por que eu ajo dessa maneira, com tanto autoritarismo, com tanto controle, se não tiver no meu controle a situação, nada vai dar certo, não vai prestar, não vai funcionar. Então presta atenção, você precisa aprender a lidar com você para que a sua mensagem seja recebida pelas outras pessoas de uma maneira mais clara possível, de uma maneira assim surreal que a pessoa consegue entender e absorver. Quando a gente fala para vocês aqui, coloque amor nas nossas palavras, é porque a gente está mostrando algo com amor, porque a gente quer o seu melhor. Não é para eu olhar para você e dizer que você foi uma mãe ruim, que você é uma esposa crisenta, que fica só incomodando. Não! O que a gente traz aqui é para você reanalisar, se perguntar, o que eu preciso modificar? Aonde que as coisas não estão boas? Então, reflita sobre isso. Terminou aqui, volta a ver de novo, pega caneta e papel, começa a marcar, começa a se perguntar, se questionar. E você vai começar a ver o sentido das coisas a se encaixarem. As engrenagens de você com você começar a ter uma ligação, um elo e funcionar melhor. Mas você precisa disso. Qual que é a dica 4, Alex, que a gente vai passar para eles? Isso é bom, né? É você sempre analisar assim, ó. Para que eu vou fazer isso, né? Então, quando vem aquele pensamento, né, que você sabe, você começa a identificar que ele não é bom, aí você para e se pergunta: para que eu vou manter esse pensamento comigo? Para onde eu vou direcionar esse pensamento? O que eu posso fazer com esse pensamento? Sabe? Você consegue identificar quando o pensamento ele não é produtivo. Mas o problema é que você não está fazendo a pergunta certa para você mesmo, para você saber o que fazer com aquele pensamento. E a outra pergunta: o que eu posso fazer para não ter mais esse tipo de pensamento? Aonde eu posso mudar? Aonde eu posso buscar visões diferentes? Conforme eu falei aqui no começo, alimentos diferentes de informações para que esses pensamentos não venham mais se instalar dentro de mim. Então pergunte, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que perguntar para você mesmo: para que eu vou fazer isso? Para onde isso vai me levar? Sabe? Para que serve para mim? Gente, a gente não faz. Então, quantos pensamentos vêm na nossa cabeça e a gente não se pergunta, a gente deixa ele lá falando o tempo inteiro aqui no pé da minha orelha, falando, e eu não paro para falar: ué, para que você está aí falando na minha orelha, amigão? Não quero você não, vaza. Eu não me pergunto. Não, eu sento lá na cadeira de vítima e fico ouvindo ele. Só fico ouvindo. Ai, minha vida é difícil. Ah, não sei mais o que fazer. Ai, esse garoto ainda vai me matar. Ai, o meu marido não me ajuda. Ah, a minha família não me dá atenção, não está sendo minha parceira. Gente, para que isso? Para onde está te levando isso? Acorda. Eu preciso colocar o despertador para você acordar, porque senão você não vai acordar. Você vai continuar aí. Então você imagina, e eu quero que você se pergunte: para que eu devo participar da imersão à travessia? Para onde a imersão à travessia pode me levar? Que resultado esses treinadores
que estão aqui falando para mim participar têm na vida deles? Eles estão sóbrios? Há quanto tempo? O que eles são especialistas em fazer há 30 anos? E aí você pergunta, por que eu ainda não estou inscrita? Por que eu ainda não comprei o meu ingresso para participar da travessia? Se eu já estou tendo clareza que a minha vida está uma merda. E não é por causa do dependente químico. É porque eu estou me permitindo ficar na cadeira de vítima. Sabe? Eu quero muito mudar a sua vida. Eu quero muito te ajudar a ir para um novo nível. Mas eu preciso que você aceite ajuda. Enquanto você não aceitar ajuda, eu não vou poder fazer nada. Isso é muito importante você ouvir com muito carinho e refletir nesse final de semana para você se perguntar: para que vou continuar vivendo essa vida que eu estou levando até hoje? Para quê? Sabe, é muito simples, mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa entender que a gente também está adoecido e que a gente precisa de ajuda, de ferramentas. E, cara, a imersão vai ser algo maravilhoso, né? Com certeza, a gente está preparando algo assim muito bom para vocês. Muita coisa boa. E dentro disso que você trouxe, Alex, a gente já está indo para a reta final. Eu quero deixar claro para vocês e fazer uma pergunta, né? E é bem interessante isso. Porque eu ouvi essa pergunta da nutricionista semana passada, quando eu questionei que não estava fácil ter que mudar a alimentação, deixar o torresmo de lado, deixar aqueles pedaços de couro de porco que eu gosto de cozinhar junto, no feijão, deixar de lado aquele bife com gordurinha, né? E aí eu questionei para ela que, nossa, mas vai ficar muito difícil esse cardápio, sabe? Vai ficar bem difícil essa situação aqui. Ter que acordar todo dia cedo, ir para academia, fazer exercício físico, dói demais, incomoda, fica todo dolorido. E aí ela me mandou a mesma pergunta que eu vou fazer para você agora. Qual é a dor que você quer sentir? É a dor de você fazer hoje, consciente, mas estar se preparando para uma velhice saudável, mudando a sua alimentação, sua qualidade de vida, fazendo exercício físico, não tendo problema com colesterol, não tendo problema com diabetes, porque você cuida do que você ingere, você cuida da forma que você está se alimentando. Aí estou falando de alimentos mesmo, que a gente come no dia a dia. E aí ela disse assim para mim, você tem uma escolha. Ou você sofre agora dentro do que você está trazendo, que não é sofrer, é se adaptar. Mas aí ela diz, ou você sofre agora com essa mudança e tem uma qualidade de vida melhor no futuro, ou você espera e daqui a pouco você começa a sofrer com a doença chegando no seu organismo. E aí você vai para uma cama, aí os problemas só vão aumentar. Qual a dor que você quer sentir? A desse momento agora, mas ter qualidade de vida lá na frente? Ou achar que não quero ter essa dor agora, não quero fazer esse investimento agora, não quero pagar nutricionista, não quero pagar academia, quero comer de tudo que eu gasto também. Muda a alimentação, os gastos vai ser o mesmo, talvez até menos do que você comer aquele monte de coisa errada. Estou trazendo algo bem claro para vocês entenderem. Agora, não quero investir na travessia, não vou pagar para fazer esse negócio aí não, e é um valor simbólico, tá gente? Vou deixar claro para vocês aqui. R$97, vamos falar, porque se você achar que você não vale R$97, investir em você para passar o dia inteiro aprendendo, conhecendo, entendendo de codependência, de emoção, de perfil comportamental, de tudo que você vai receber, vai ter acesso por 3 meses depois ainda. Se você achar que R$97 é muito para você investir em você, aí eu te pergunto, quanto você está valendo? Dá para refletir aí? As coisas não tá fácil, vai continuar não estando. E cada vez que você deixar de adquirir novos conhecimentos, pior, desculpa te informar, mas pior as coisas vai estar. Porque sem conhecimento, você sofre muito mais. Você padece muito mais. Quando você adquire conhecimento, você vai lá, você resolve, você faz, acontece, você às vezes evita ter que pagar para um outro fazer, porque você aprendeu a fazer. Você investiu, você tem conhecimento, clareza, você mesmo executa. Quando você não sabe, você paga um preço alto. Que preço você está pagando hoje? E até quando você quer pagar esse preço? Não está na hora, será? Será que não chegou a hora ainda de você começar a investir em você? Para você começar a ter resultado diferente? Pagar um preço diferente? Para você ter sobriedade?
O quanto você fica querendo fazer. Nós temos famílias que entraram, né, para o Minha Família Sem Drogas, acreditando seriamente que o investimento era para o de que sair das drogas, sair do uso. Desculpa. Se o DQ quer participar, ele tem total liberdade de participar de tudo que acontece dentro da mentoria Minha Família Sem Droga. Só que ela foi feita para quem? Para as famílias, os codependentes, doentes também. Enquanto você não entender que o investimento que você está fazendo é em você, porque você merece, enquanto você não enxergar que é para você ter uma qualidade de vida melhor, dormir melhor, se alimentar melhor, olhar melhor para a vida e entender que se o outro escolher, como o Alex trouxe aqui, continuar no uso, é uma escolha, uma decisão dele. E você também tem direito de ter escolha e decisão. Talvez você não sabia até então que você pode deixar de ser codependente, mas você precisa das ferramentas certas. Quer ter sobriedade? Vem para a travessia para você adquirir o conhecimento que você ainda não tem e dar os primeiros passos para manter a sobriedade na sua vida. E como o professor Raimundo, da escolinha do professor Raimundo falava, e o precinho, ó... Lembra? Então é isso. Então esse final de semana, na hora que você for comer a pizza bem gostosinha, na hora que você for dar aquela mordida gostosa, pensa, poxa, pelo valor dessa pizza, eu poderia estar adquirindo conhecimento para transformar a minha vida. Entendeu? Pensa nisso. Ou a hora que você for no mercado comprar aquele engradadinho de cerveja para o final de semana da família, porque infelizmente temos famílias que bebem, né? E bebe bem. Então, assim, pensa também, poxa, eu poderia trocar esse engradadinho por um dia de ensinamento junto com aquela galera que já está há 30 anos em sobriedade. Caraca, pensa nisso. Beleza? E não se permita você ficar de fora, porque você pode ver depois muita gente, muitos depoimentos de quem já garantiu o ingresso, já está dentro, e você fala, por que eu não investi em mim? Por que eu fiquei de fora? Você vai começar a ouvir através das redes, porque a gente vai colocar a transformação, porque a gente sabe que tem transformação, que a gente sabe que aquilo que a gente entrega e a pessoa coloca em prática dá resultado. Você vai começar a ver outras mães, outras esposas, outras famílias tendo esse conteúdo, adquirindo conhecimento e transformando o seu dia a dia, deixando de dormir e acordar frustrada, esperando só pelo outro, e você mais uma vez vai se dizer, fiquei de fora, não enxerguei. Ainda dá tempo. É dia 18 de abril e a gente espera por você, tá bom? Entre em contato através das redes sociais, manda no WhatsApp do grupo, qual número você tiver, manda, olha, eu quero falar com o Alex, com a Letice, quero entender mais sobre a travessia, a gente vai direcionar para a Marília, que é a consultora voltada para isso, para vocês entenderem. E tem o QR Code também aqui, Alex? Tá aí na tela o QR Code, cara. Escaneia ele com o seu celular, você já vai falar direto com o nosso time vai fazer tudo o que você precisa para você estar com a gente no dia 18. Beleza? Não perde essa oportunidade, de coração. Vamos lá? Missão dada. Missão cumprida. Sextou com sobriedade, né? Mais uma sexta-feira. E que o sábado e o domingo de vocês seja excepcional. Que vocês comecem um sábado com a cabeça transformada, começando a ter uma nova visão. A visão de que você é sim uma pessoa maravilhosa, você é sim uma pessoa capaz de fazer mudança na sua vida. E você é merecedora de viver algo excepcional nos próximos anos da sua vida. Beleza? Sem depender de ninguém. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu!